eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por mais esse dia em que podemos entregar as nossas vidas ao Senhor, cumprir com mais um dia também do devocional, que é o projeto, que Deus colocou nos nossos corações. Espero de verdade que Deus, através da sua palavra, esteja falando com você que nos assiste, de segunda a sexta, e eu fico muito feliz por isso. Eu leio o devocional mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Hoje o tema do devocional é líderes, e a nossa leitura bíblica será do livro de Josué, capítulo 12, o capítulo todo, que é do versículo 1 ao 24. É bom quando a gente lê uma parte maior, da Bíblia nos nossos devocionais. Eu, pelo menos, gosto. Diz assim: são estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Zefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Nós vamos então ao tema de hoje. A palavra-chave, o versículo-chave de hoje é: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E o comentário diz assim: Moisés e Josué
lideraram o povo de Israel num momento muito importante de sua história, a formação como nação e a conquista de sua terra. O texto de hoje registra os reis que foram derrotados neste processo. Se acompanharmos atentamente a trajetória de vida destes dois homens, vemos que não foi fácil tudo o que passaram, mas na maioria das situações eles foram obedientes a Deus. Além disso, não estavam sozinhos. Os israelitas lutaram com eles sob o comando do Senhor. Mesmo sendo bons líderes, Moisés e Josué não poderiam vencer se não contassem com a ajuda de Deus e de todo o povo. A luta era necessária para dar a Israel o que Deus tinha prometido a seus antepassados, o seu próprio território. O relacionamento com o Senhor era a base para a liderança. Os reis vencidos lutavam, na verdade, contra o próprio Deus. Infelizmente, encontramos líderes ao longo da história que procuraram vitórias pessoais em vez dos interesses do povo. Alguns governaram tomando decisões que feriram o direito das pessoas. Outros ainda não obedeceram a Deus. E pior, levaram seus liderados a se afastar do Senhor. Precisamos de líderes consagrados a Deus, que tenham um bom relacionamento com Ele. Quem é obediente aos princípios bíblicos fará prevalecer o que é melhor para o povo. No versículo em destaque, Pedro orienta como os líderes da igreja devem proceder. Estes também não estão sozinhos, pois com a ajuda do Senhor lutarão junto com seu povo, que no fim das contas não pertence a eles, mas a Deus. Quando um líder se consagra a Deus e aceita ser o seu servo, as pessoas reconhecem isso. Se elas veem que ele faz o bem e segue a Deus, acabam lutando junto e todos são vencedores. Se você possui esta responsabilidade de liderar alguém, seja obediente a Deus acima de tudo. Se não, ore por aqueles que receberam essa incumbência e lute com eles pelo bem de todos. Liderar com a ajuda de Deus e do povo é bem mais fácil, produtivo e traz benefícios a todos. Amém? É bem interessante esse tema de hoje sobre líderes e liderados. É bem importante a gente pensar nas lideranças atuais que nós temos. Aqui no Brasil a gente tem a liderança do presidente, tem os governadores, tem os prefeitos, e todos estão envolvidos nessa situação em que nós estamos passando. Mas se a gente for pensar, não é só da pandemia, não. A nossa vida é regida por líderes, seja no trabalho, seja em casa, né? Seja no país, enfim, nós sempre temos líderes. É bom nós podermos orar neste dia, separar este dia para orar pelas nossas lideranças. E é bom também a gente perceber que Israel conseguiu o próprio território sob a liderança de Deus. Deus escolheu líderes, que foi Moisés, Josué, mas ele quem liderou, né? Se ele não tivesse liderado, Israel jamais, após sair do Egito, teria conseguido o próprio território. Se Deus não tivesse à frente, eles não teriam conseguido. É interessante que esses dias a gente estava conversando aqui em casa e pensando em como foi o processo da tomada da cidade de Jericó. E aí foi falado que Josué e o povo israelita não fez nada. Eles apenas foram e eles obedeceram à voz do Senhor. A cidade veio ao chão, os muros da cidade caíram. Então é bem importante a gente poder seguir a voz de Deus, seguir a voz do Senhor. E é muito importante que as nossas lideranças façam isso. Então, se você é líder, ouça a voz de Deus. Se você não é líder, ouça a voz de Deus também e ore pelas suas lideranças. Amém? Vamos tirar então esse momento para fazermos essa oração, entregarmos a Deus a nossa vida, que Ele seja o nosso líder, que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja a quem a gente consulta antes de tomar qualquer decisão. Porque quando Saul
perdeu o seu reinado, ele perdeu justamente por não consultar mais o Senhor quando ele tinha que tomar alguma decisão. Amém? Então que não percamos a nossa comunhão com Deus diante de uma decisão que precisamos tomar e não consultamos a Ele, porque quem vive as consequências dessa falta de relacionamento com Deus somos nós mesmos, no nosso dia a dia, colhendo, né, essas consequências que a gente nem imagina quais sejam. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, declarar que o Senhor é santo, é perfeito, que fora de ti não há outro. Obrigada, Senhor, por trazer à nossa vida essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor, por trazer aos nossos corações, Pai, este motivo, Senhor, para refletirmos, para pensarmos, Pai, e também, Senhor, este momento para orarmos pelas nossas lideranças. Sabemos, Deus, como eu falei no último devocional, que uma folha não cai de uma árvore sem que o Senhor permita. E que, Senhor, nós temos o nosso líder presidente, nós temos o governador, nós temos o prefeito, Pai, da nossa cidade, e sabemos que todos foram colocados no poder sob a sua permissão. E Deus, queremos pedir, Pai, que o Senhor tome a frente da vida deles, que o Senhor Deus possa ter realmente, Pai, os corações deles abertos para que vocês vivam um relacionamento. Deus, que o Senhor possa, Deus, tomar a frente das decisões de cada um deles e que o bem, Senhor, prevaleça. Nós estamos vivendo um momento de calamidade, um momento em que só o Senhor poderia prever sobre isso tudo que nós estamos passando hoje. E eu sei que nada, Pai, nada acontece em vão, Senhor, que tudo está nos seus planos e que o Senhor continua sendo o nosso maior líder. Pai, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tem o controle sobre a política, sobre as decisões que são tomadas, Senhor, e que nada foge dos seus planos e daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos líderes, que o Senhor possa abençoar, Pai, os líderes também de casa, possa abençoar os líderes do trabalho e que sejamos, Senhor, todos como um só, seguindo e ouvindo a sua voz, assim como o povo de Israel. Hoje nós lemos a tua palavra, os reis que foram vencidos e os territórios que o Senhor concedeu ao povo israelita e que deixou, Senhor, através dessas vitórias, bem claro que se não fosse o Senhor, nada teria acontecido, que não foi pela força de Israel, mas que foi pela obediência, Senhor, de Israel, à tua palavra, aos teus mandamentos, aos teus planos, Pai. Então, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja regida por líderes que o Senhor permita, mas que seja regida principalmente pela sua liderança, Senhor, pela tua palavra, pelos teus mandamentos e por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que é o teu plano, um plano perfeito, um plano de salvação para as nossas vidas. Então, Senhor, eu te agradeço e te peço todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o seu nome seja, Senhor, glorificado em nossos dias hoje.